O Bruno Flores, vamos falar do Inter, que na quarta-feira teve o amistoso contra o México, perdeu 2-0. Nós... Quinta, né? Perdão. Na quinta-feira. A gente vem debatendo, né, já há algum tempo, e esse debate ganhou força, né, a questão Borré e Valência, né? Me parece ter sido outra vez o assunto pré e pós-jogo da quinta, né? Sim, com certeza. Eu diria, viu, Debona, que pro jogo da quarta-feira, que eu sei que é lá que tu vai chegar, eu diria que a tendência é que o Roger não repita essa escalação. Não repita? Não repita. Tendência é que ele não repita. E coloque em campo um time que tenha uma capacidade física. Né? Alguns jogadores, pelo menos, né? Porque vai ser um jogo mais duro. Sim, o Roger falou sobre isso, né? Ambiente hostil. Não hostil no sentido de... Não, pressão do adversário, claro. Pressão do adversário, né? Um ambiente inóspito para o visitante, digamos assim. Então, certamente, isso pode pesar em algumas escolhas. Mas, de qualquer jeito, Debona, é bastante significativa a frase do Roger sobre fazer uma experiência de Valência e Borré juntos, pensando numa sequência. Essa é a primeira parte da resposta dele. Só que depois ele diz que isso não pode se sobrepor ao esquema que vinha dando certo, ao mecanismo que vinha dando certo no Internacional, que era o mecanismo de ter 2 pontas ou ter um meia pelo lado direito com Tabata, com Gabriel Carvalho e o Wesley do outro lado. Esse é o esquema que deu certo. Então, Debona, eu diria que por todos esses elementos, por ser um jogo fora, que o Roger pode mudar a escalação por questões físicas, por ser um jogo em que provavelmente talvez nem exista esse espaço de campo, né, para que joguem o Valência com espaço para as infiltrações de velocidade que ele gosta e o Borré para aquela movimentação, que o Inter deve ter um outro tipo de característica. Provavelmente um ponta mais driblador, Vitinho, Wanderson, para quebrar um time defensivo do Guarani de Bagé, e o Wesley do outro lado. Eu apostaria inicialmente nisso. Eu, na sexta-feira, eu comentei no Sala de Redação de que eu sou contrário à ideia de utilização... Vai parecer meio desconexo o que eu vou falar agora, né? Eu sou contrário à ideia de utilização dos dois. Acho que não funciona, tá provado isso. Não pelo jogo de quinta, porque ele não pode ser parâmetro para quase nada, né? Mas é que aí é a utilização de uma dupla que já foi muito mal em todas as vezes que esteve junta no ano passado. Dito isso, eu entenderia de novo o Roger se ele escolhesse os dois para jogarem juntos numa abertura de Campeonato Gaúcho contra o Guarani em Bagé. E aqui eu não estou diminuindo o adversário, poderia ser contra o Caxias no Centenário, contra o Ipiranga e Erechim, mas é uma abertura de Campeonato Gaúcho em que ele tem o potencial dos dois. Mas agora, se o jogo fosse quartas de final de Copa do Brasil, por exemplo, para pegar outro exemplo, em hipótese alguma. E me preocupa muito que o Valência não tem dado resposta com ninguém ao lado dele. E quando joga o Valência, diminui demais o potencial do Borré. Em algum momento do ano passado, a tentativa do Inter de recuperar o Valência, ela se deu com entradas dele no lugar do Borré, né? Jogos em que o Borré saía um pouquinho mais cedo antes do fim do jogo e o Valência entrava para ganhar minutos, para tentar fazer gols, para tentar se recuperar. Me lembro até do jogo contra o Bragantino, em São Paulo, que o Roger disse depois do jogo também, e claro que eu me lembro também porque trabalhei no jogo, mas lembro que ele estava muito contente pelo fato de o Ender ter entrado, ter feito um gol e ter criado pelo menos uma outra chance que poderia ter sido uma vitória do Inter fora de casa naquele momento contra o Bragantino, que brigava na parte de baixo da tabela, ou contra a parte de baixo da tabela. E ali era o movimento que o Inter fazia para tentar recuperar o Valência, né, na vaga do Borré durante os jogos, e o Roger foi muito claro, né, em várias entrevistas falando sobre isso. Claro que existe também, Debona, um outro cenário que o Inter tem para a utilização de Borré e Valência, que é jogos em casa, jogos no Beira-Rio, em que o Inter precisa do resultado, em que o Inter vai abrir um pouco mais o time. E também, isso foi dito pelo Roger no ano passado, era um critério que ele tinha. Ele entendia que jogar com Borré e Valência era uma alternativa que ele podia tentar ao longo dos jogos, mexendo no meio-campo, né, colocando o Alan Patrick com uma movimentação um pouquinho diferente,
fechando um pouco mais com um Bruno Henrique, né? Com o Thiago Maia, fazendo um tripé ali com o Fernando. Então, Debona, tem alternativas para que Borré e Valência joguem juntos. Existem ainda esses conceitos. Agora, eu não sou capaz de dizer ainda, Debona, se isso vai ser aplicado já contra o Guarani. Eu não tenho subsídio para dizer isso. Eu até, inclusive, tenho mais indicativos do contrário, de que o Roger deve mexer na escalação em relação ao jogo contra o México e especialmente pensar ou escolher a partir do pensamento de que o Guarani pode oferecer pouco campo para o Inter ofensivamente, e aí o Inter tem que quebrar essa linha com jogadores de drible, jogadores de capacidade individual, sem necessidade de tanto espaço assim como muitas vezes é o Valência. Vamos pro nosso bate-pronto? Vamos lá. Aquilo que tu és muito bom, né? Obrigado. Bruno Gomes. Treina hoje. Treinando hoje, já fica à disposição. Só ficou fora do jogo contra o México, saiu ao longo do jogo, né? Por conta de uma virose. Poderia até não ter começado o jogo, né? Isso foi uma revelação feita pelo Roger. Mas ele começou acreditando que jogaria um tempo. Não conseguiu, jogou 26 minutos, foi substituído. Mas deve jogar contra o Guarani. O parceiro de Vitão. Cleiton Sampaio. Onde anda Bernabé? Bernabé está em Porto Alegre. Fernando, que não jogou amistoso e jogou o jogo treino, joga quarta? Jogou o jogo treino contra o São José, fez gol e se credencia a voltar a ser titular do Inter no ano de 2025, aí, claro, na abertura do Campeonato Gaúcho. O Inter, que recebeu uma sondagem de 30 milhões pelo Alan Patrick, se ela for maior, tá pro jogo? Ainda não. Porque o Inter entende que financeiramente, existe uma situação financeira bastante delicada, obviamente, mas financeiramente é difícil que compense a saída do Alan Patrick. Porque encontrar uma peça da qualidade dele, com a característica dele, com a influência dele no jogo, é algo que talvez os 30 milhões, muito possivelmente, não sejam suficientes para cobrir. Recuperando uma pauta já que não é de hoje, o goleiro do Inter? O goleiro do Inter será o Antony, que foi bem contra o México, que terminou bem a temporada de 2024, mesmo que o Ivan tenha jogado o jogo treino contra o São José e não tenha sofrido gols. Uma comida? Strogonoff. Um destino? Um destino? Lagoa do Bacupari, tu falou antes. Bacupari. Muito legal. Mais um destaque do Inter, Bruno Flores, 11h36. Debona, o Internacional tem negociações acontecendo ainda, né? Por incrível que pareça, 3 jogadores estão em Porto Alegre e ainda não foram anunciados. E pelo que a gente ouve nos bastidores, são questões que faltam ainda serem resolvidas para que os anúncios possam acontecer. Bernabé, que já está desde o meio da semana aqui, né? Chegou na quarta-feira, durante o fim da tarde, início da noite, né? Veio de carro da Argentina. Ainda não foi anunciado pelo Inter, pelo menos a compra, né? A permanência em definitivo desse jogador. O Johan Carboneiro, que também está desde antes do jogo contra o México, ainda na concentração do Inter, está em Porto Alegre para assinar o contrato de empréstimo com o Internacional, ser anunciado oficialmente, o que também não aconteceu. E o Kaique Rocha, né, que é uma negociação que o Inter já acertou com ele, com o Atlético Paranaense, tanto que o jogador também já está na capital gaúcha, e da mesma forma ainda não foi anunciado. O Inter, repito, Debona, garante que são questões de negociação, o Inter, né, não trata estes negócios publicamente como certos, é que a gente tem informações que vão, né, costurando, outras pessoas envolvidas nas tratativas que dão os negócios todos como certos e, né, como eu disse, os 3 jogadores estão em Porto Alegre. Então, é porque as negociações já estão bem avançadas. Mas o Inter garante que ainda faltam poucas questões burocráticas, detalhes que ainda impedem que esses anúncios tenham sido feitos pelo Internacional. Importante, Debona, o Inter está treinando nesse momento para o jogo contra a equipe do Guarani. Ontem os atletas tiveram folga depois do jogo treino da sexta-feira contra o São José, e o Bruno Gomes está com o elenco no gramado. Então, ele, ao que tudo indica, Debona, vai ter todas as condições, como era esperado pelo Inter, de jogar contra o Guarani. O Roger tinha dito depois do jogo contra o México que gostaria de utilizar o Bruno Gomes contra o São José, né, a ver como é que ele se recuperaria
do quadro de Verosi para ser utilizado na sexta-feira e ganhar um pouco mais de ritmo, mas isso não aconteceu. Então esse também é um ponto que precisará ser recuperado até quarta, né? Para que o Bruno Gomes seja titular, seja utilizado, ele deve ter condições de viajar sem nenhum problema. Agora, para ele ser utilizado num jogo físico como o Roger já tinha projetado, é bem possível que nesse período até quarta-feira o Inter priorize essa recuperação de ritmo, de trabalhos físicos no Bruno Gomes, também depois desse quadro de virose, e porque ele não conseguiu jogar ou fazer a atividade de competitividade que o Inter queria, que era ou o jogo contra o México ou o jogo contra o São José, né? Foi assim que o Inter equilibrou, entre aspas, a minutagem do grupo, os trabalhos de força e a carga de treinos de cada um até essa estreia no Campeonato Gaúcho.